Evandro Millet, que prazer, como vai? Tudo ótimo, prazer é meu de participar desse programa. Evandro Millet, né? Estou me lembrando aqui o nosso diretor de comunicação, né? O diretor da ABQ, Evandro Ribeiro. Um abraço para você, Evandro, meu grande amigo. Tem três Evandro, Evandros lá, né? Tem três Evandros da BQ. na ABQ tem? Ah, eu só conheço o Ribeiro, o Evandro Ribeiro. Tá O certo. outro Evandro, Não me lembro do sobrenome, não. Eu não conheci pessoalmente. Eu entrei agora, não conheci pessoalmente. Mas eu sei que eu sei que são três agora. Evandro, fica um convite também. O Evandro, que também não sei o sobrenome, fica um convite para participar aqui no nosso bate-papo, né? Evandro, além de consultor e de palestrante, você é articulista sobre tendências e estratégias para negócios inovadores. Isso me chamou muita atenção. Me conta um pouquinho, o que é isso? Como que isso aconteceu? Como que foi se despertar? E hoje, como que esse articulista age diante das inovações, diante desse mundo que é transformador e que transforma com muita rapidez, né? Olha, essa história é comprida, né? Essa história é comprida. Na realidade, eu venho lá do movimento da qualidade. Antes da qualidade, até, eu tinha muita ligação com a discussão de estratégia de gestão de uma forma geral, né? Lia muitos clássicos aí de gestão, Peter Drucker, essa turma toda. E aí eu fui eu era eu fui diretor da FINEP há algum tempo, fui o que abriu minha cabeça para a inovação muito aí. Depois eu fui presidente da DataPrev, que é uma empresa de TI da área de governo, da área da Previdência Social. Então, essa área de inovação e tecnologia, eu tenho mestrado em informática pela PUC do Rio e tal, formado em matemática e tal. Então, essa coisa de inovação está sempre na minha cabeça, de alguma forma, ligado até pelos lugares que eu passei. Né? E aí, quando eu estava na presidência da DataPrev, eu fui... Isso era em 1980, qualquer coisa, 88, por aí. Eu fui apresentado à discussão de qualidade. Né? Acontecia, o pessoal do IBQN me abriu a conversa, mostrou o que estava acontecendo. Naquela época, o IBQN era um dos organizadores do Movimento Brasileiro da Qualidade, na época, né, do PBQP, era um dos baluartes ali, junto com a Cristiano Ottoni e a Vanzolini, de São Paulo. E aí eu acho que eu fiz o primeiro programa de qualidade, me convenceram, eu fiz o primeiro programa de qualidade dentro de uma estatal. Antes da Petrobras fazer, era 1988, eu fiz isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu ouvia a discussão de qualidade, me encantei com a discussão do prêmio Malcolm Browdrich, que virou FNT, Fundação Nacional da Qualidade depois, era essa época o prêmio americano e tal. Então, o prêmio da qualidade, e eu gostava muito daquele modelo e tal, e tentando transitar por aquilo, mas eu achava ainda que faltava a conexão daquilo com a gestão que eu conhecia de Peter Drucker, etc., a gestão geral. Aí eu percebi Quando eu saí da DataPrev, o pessoal me convidou, amigos me convidaram para entrar numa empresa de consultoria e qualidade, MCG Qualidade naquela época, muito treinamento e muita consultoria, atuando muito em ISO 9000, né? Depois ISO 14000 e tal. Então, aí eu transitei por essa área e procurei trazer, me chamava a atenção um modelo que vinha do Japão, de Deming, etc., que foi para o Japão, Ishikawa e tal. Ao mesmo tempo, aquilo ali falava em gestão de uma forma geral, mas não citava os autores americanos, um Drucker e tal. Ele assim, achava estranho aquele negócio, falava planejamento, não fazia aquilo. Ao mesmo tempo, vinha da Europa ISO 9000 com outra versão, né? outra maneira de enxergar o problema. Aí aquilo me chamou a atenção de juntar aquelas coisas todas. Eu escrevi até um livro sobre qualidade de serviço, tentando até juntar essas pernas todas aí. Fui autor de livro nessa época. Mas sempre fica pegado de inovação na cabeça. Por causa disso, né? De tentar juntar essas visões diferentes. Aí eu enxergava o Deming falando em controle de processos, de alguma maneira, mas ele falava também em tirar o medo das organizações, falava em constância de propósitos, que são coisas mais abrangentes que o controle específico de processos. Já era uma coisa que entra em RH, entra em gestão da empresa como um todo. Né? Isso assim, é interessante isso. Aí eu tentei casar essas coisas e fizemos... Aí eu caminhei para essa linha. Depois fizemos uma parceria com o IBQN e aí, durante a década de 90 toda, eu trabalhei muito com isso. ISO 9000, qualidade total, gestão, consultoria,
esse ambiente todo aí, já tendo saído da área pública para a área privada como consultor, né, e trabalhando como presidente da MCG na época. Foi minha passagem pela... Fui presidente da UBQ do Rio naquela época, foi, então, a União Brasileira pela Qualidade, que era uma instituição que havia lá, havia nacionalmente e tal. Aí, nessa época, e eu sempre com o negócio da inovação, por ter passado em FINEP, essas coisas todas e tal, foi aí que eu mudei a vida pessoal. Vim para Vitória, por circunstâncias específicas, né? Até o Getúlio, que é outro acadêmico aí, o Getúlio teve alguma coisa, uma relação indireta com isso. E eu vim para Vitória em 1999, né? Foi 99. Já morava no Rio há muitos anos. Vim para cá. E aqui eu entrei na área de meio ambiente, consultoria em meio ambiente, né? Entrei de sócio da empresa de consultoria ambiental. Eu já lidava com 14 mil. Né? O primeiro líder de acesso de 14 mil do Brasil, nós fizemos na empresa lá no Rio ainda. Mudei para cá, já tinha uma sinalização do meio ambiente, entrei na empresa de consultoria de meio ambiente um tempo, depois fui diretor do Sebrae, aqui, além de outras coisas e tal. Aí a amplitude assim, da visão, a visão de FINEP, que é ampla, a visão de Sebrae também, que é ampla, me abriram o horizonte assim, de enxergar o setor todo de produção da maneira geral. Né? Então, isso aí é a primeira parte da minha trajetória da qualidade para a inovação de uma forma geral, se deu por esse caminho, por esses caminhos aí. Evandro, uma postagem sua no LinkedIn, eu vou até ler aqui, que é muito interessante, me chamou muita atenção também. É muito bom ler a história de um ultraempreendedor que dedicou a vida como executivo a um negócio que não era seu, mas onde ele agia como se fosse, com todas as circunstâncias políticas, sociais e tecnológicas que esse negócio gerava. Fala um pouquinho aqui para a gente. A gente realmente, às vezes, vive, a gente dá o máximo da gente, né? A gente dá o sangue pela empresa. A gente, às vezes, não pensa, eu estou agindo como se eu fosse o dono. Essa é a história de uma figura inovadora, de fato, né? Quer dizer, o Carlos Aguiar foi presidente da Aracruz Celulose, depois virou a grande empresa de celulose do Brasil hoje. Como é que chama a empresa? É a Suzano. Suzano comprou. A Suzano é a grande empresa que comprou a Aracruz Celulose, que era presidente daqui, ele virou executivo. Era o executivo que cresceu, saiu de baixo aí, um cearense que virou e morou muitos anos e mora até hoje aqui no Espírito Santo. Eu conheci pessoalmente, ele escreveu um livro com a história dele, contando a história dele. Aí eu achei interessante. Aí junta com aquele outra coisa. Você falou que eu sou articulista, né? Na realidade, eu escrevo há muitos anos. Quando eu morava no Rio, escrevia de vez em quando na Gazeta Mercantil, antiga Gazeta Mercantil, no Jornal do Brasil também antigo, sobre alguma coisa ligada à inovação, na época sobre qualidade, daquela coisa que eu trabalhava naquela época. E aí, quando eu vim para cá, eu continuei a escrever semanalmente, escrevi artigo, depois não sou jornalista, me convidaram, eu faço um programa de televisão, faço um programa no rádio sobre inovação, acabo sendo um pouco de comunicador nessa área de inovação de maneira geral. E aí eu conheci o Aguiar, conheci o Carlos Aguiar, conhecia pessoalmente, e ele escreveu o livro dele, eu não conhecia a história toda, naturalmente, eu li o livro e fiz um artigo contando isso aí. Quer dizer, ele como esse espírito empreendedor dele, tocando, e ele tem uma passagem enorme aqui no Estado, reconhecida pelas empresas todas, com os fornecedores. Ele criou uma cadeira, uma rede de fornecedores aqui no Estado, atendendo a Aracruz Celulose, hoje Suzano, uma rede de fornecedores em geral, fomentado por ele como inovador. Então ele ajudou a criar uma série de empresas fornecedoras e criou uma cadeia de fornecimento aqui interessantíssima, né? Essa cadeia de fornecimento, até hoje eu sou presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, que tem a ver com isso, né? Então, essa ideia. Mas essa ideia do empreendedor, eu fui dirigente de empresa estatal, empresa que não era minha, e eu dava a minha vida por isso também. Então, não vou comparar com a dele, que teve uma expressão grande numa empresa multinacional, de fato, né? Mas esse espírito me chamou a atenção para escrever a coisa. Então, chama a atenção a você, né? O espírito o empreendedor não empresário. Sabe? Esse comprometimento você sentiu mais na área da qualidade ou na área da inovação? A inovação tende muito a ter o empreendedor mesmo, né? O eu sozinho. É isso que acontece? Acontece muito essa ideia de você... A ideia de inovação é uma coisa geral, né? Inovação... a explicação, a definição de inovação tem muito a ver, quer dizer, não é
ciência na tecnologia, é a ideia de que alguma coisa nova que foi para o mercado, que gerou nota fiscal, que aconteceu de fato. Alguma coisa que ficou na bancada do pesquisador pode não ser inovação, pode ser uma coisa fantástica, mas não gerou Não um é produto, inovador. não foi não é inovador. A inovação foi isso. Tanto, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia chamava o Ministério da Ciência e Tecnologia, agora chama o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, porque se entendeu que a inovação é uma coisa importante disso. A ideia de ir para o mercado, fazer as coisas acontecerem, entrar em produção, gerar negócio, gerar PIB, né, na economia. Então, a inovação tem... Aí, uma das vertentes da inovação é a discussão de startups, né? De startups que têm essa ideia de que, como você falou, alguém, um garoto, às vezes não, às vezes é o mais velho mesmo. Eu tenho 3 startups, sou sócio de 3 startups, quer dizer, não sou sócio majoritário, mas eu sou sócio de 3 startups, com outros garotos aí mexendo com inovação. A ideia de que uma empresa que escala rápido, que pode crescer rápido, a ideia de startup, que fica num ambiente meio... num ambiente incerto, né? Porque você está inventando uma coisa nova, um caminho novo, e vai testando aquilo, e vai tentando fazer com que aquilo funcione. Às vezes, muitas não dão certo, outras dão, né? Então, esse mundo da startup é um mundo de tentativa e erro, é uma movimentação que envolve um monte de gente. Aí envolve governo, envolve a universidade, envolve os investidores que tem investidores anjos, tem fundos de investimento, tem governo que patrocina, aí existe um ecossistema de inovação em torno das startups, de maneira geral, no Brasil e no mundo, né? Isso veio muito dos Estados Unidos, da Califórnia, do Vale do Silício, essa ideia original, mas se espalhou pelo mundo. Pela minha idade, eu venho de uma cultura que pregava muito assim, não precisamos de inventar, a roda já foi inventada, não precisa de... Só fazer ela rodar, não precisa de sair fora desse aro. A startup está totalmente na contramão disso aí, né? Essa roda, é engraçado, né? Como que isso mudou muito, né? Mas eu já trabalhei em empresas que falavam isso, não precisa de inventar, não, deixa do jeito que tá ótimo, né? Não vou inventar a roda, não, a roda já foi inventada, não precisa. E isso, de um ano para o outro, é crescente, né? A ideia é que não, esquece a roda. Uma roda quadrada, quem sabe, pode girar também, né? Do mesmo jeito. A startup tem um pouco essa mentalidade? Tem, quer dizer, tem a ideia da roda não, quer dizer, se pode existir uma roda quadrada, vamos inventar, que pode ter ela seja melhor que a redonda. Não é? A ideia é você aproveitar, olha, o que o inovador faz aí do ponto de vista de startups? Ele fica observando quais são os problemas que existem no mundo, observando assim no dia a dia. Você vai para um lugar que tem muita fila. Opa, vou dar um jeito de acabar com essa fila. Ou então um negócio que demora muito tempo. Opa, tem a oportunidade aqui de reduzir esse tempo. Né? Ou uma coisa que custa muito caro. Opa, muito caro, tem a oportunidade de eu conseguir fazer isso de uma forma mais barata. Né? A visão do startup é um pouco isso, ficar procurando alguma coisa que tenha uma capacidade de escala rápida, quer dizer, possa ser usado por muita gente. Né? Aí você observa isso e diz, não, de alguma forma, como é que surge um iFood da vida? De repente, olha, esse negócio de entregar em casa está pegando aí, as pessoas não querem mais sair, querem pedir em casa, vão fazer isso, de repente pega um negócio desse e sai uma vertente de criar um iFood da vida. Né? E aí outras coisas, como o Airbnb, que a gente viaja, alguém sacou isso, explicar, muita gente tem apartamento vazio, ou tem um quarto vazio na casa, ou tem uma coisa, por que não aproveitar isso aí? A gente dá um jeito de administrar esses quartos vazios que vocês não têm, ou uma casa vazia de praia que ele tem, que usa muito pouco. Eu boto isso aqui no sistema, de alguma forma cheio de fotografia, boto no aplicativo, aí a pessoa vem e aluga aquele pedaço para mim e faz uma coisa funcionar. Bom, sacou uma novidade aí que não existia. Né? E por aí vai. Inventou, ou é uma oportunidade, como esses quartos vazios que existiam, ou é uma dor do mercado que alguma coisa assim, está faltando alguma coisa. Como eu falei, coisa que demora muito, custa muito caro, sei lá, porque eu vou fazer uma coisa... Agora, de alguma forma, a inovação estava dentro da qualidade e você já tinha isso. A ideia da qualidade, a gente fala de inovação incremental, às vezes a inovação não é só disruptiva, como a gente chama, né? Que ela muda tudo de repente, como você falou. Muda de repente uma coisa completamente nova, como aconteceu com o iPhone, por exemplo.
O iPhone foi uma novidade, uma inovação revolucionária, que ela modificou um monte de coisa. Quando você pega o iPhone hoje, um monte de coisa que você fazia, não é só telefone aqui, ele acessa banco de dados, é tudo um monte de coisa que tem ali dentro, de aplicativo de todo tipo, para você fazer. Aquilo foi inovação que matou empresas de telefonia, empresa que fazia celular caiu, porque foi uma novidade absoluta. Mas tem inovação incremental. A inovação incremental é a história da melhoria contínua que tinha na qualidade. É a melhoria contínua que você vai observando, faz um PDCA, né? Faz um PDCA, descobre aqui um problema que existe e tal, você vai fazendo incremental, e às vezes na qualidade você podia dar um salto, né? Isso apareceu na discussão de 1990 e pouco, apareceu a discussão de reengenharia. Reengenharia era você pegar um processo que existia, você quase apagar ele, fazer ele todo de novo, usando principalmente tecnologia de informação, usando TI. Né? Foi a coisa que surgiu na época, tentando fazer. Esse tema sumiu do mercado, reengenharia, mas era uma maneira de enxergar que você pode fazer coisas revolucionárias também, principalmente quando você entra com a tecnologia digital. Aí faz uma transformação enorme, mas a qualidade vinha com essa pegada aí da inovação incremental, a qualidade, o PDCA, tem uma coisa parecida, né, com as discussões de inovação hoje. E como que a qualidade, se não existem pessoas, se não existe um grande grupo de pessoas, como que a qualidade entraria aí? E vão linkar com a reengenharia. Você está falando de uma reengenharia bem diferente lá para trás, de que ela foi abandonada porque ela era engessadora. Hoje a gente não é mais. A startup é extremamente inovadora, né? Ela permite, ela amplia esses horizontes, ela dá espaço para você criar. Era coisa que no passado não, né? Você entendeu? Assim, linka para mim um pouco assim, a qualidade com essa reengenharia, com a startup e com essa empresa que é crescente, que cada vez mais você está em loco, não é tão necessário. Olha, a qualidade sempre vai ter necessidade disso. Ou seja, você pega o iFood. O iFood tem 350 mil entregadores no Brasil. É um negócio maluco de quantidade de gente. Aí o que eles têm? Tem que entregar no horário, entregar uma coisa certa, tem de ser rápido para não entregar uma comida fria que devia ser quente, ou não pode errar o endereço. Então, aí a qualidade, a medida de eficiência, as medidas que têm que ser feitas, os problemas que acontecem, você usar as ferramentas para descobrir qual é a causa fundamental daquele problema, por que não está entregando, por que não está conseguindo, por que tem cliente reclamando, por exemplo. Tudo isso é uma coisa que tem que ser, isso é qualidade do conceito tradicional de você procurar melhorar os seus processos de uma maneira de você enxergar um PDCA, planejar, fazer, corrigir as coisas que estão problemas. Mas as empresas estão buscando isso, Evandro? Muita empresa fazem. Muita coisa que a gente discutia, a qualidade era uma coisa que as ferramentas era uma coisa tão novidade na época, década de 80, década de 90 depois, era uma coisa tão nova que ela tinha um destaque especial. Depois de um tempo, as grandes empresas principalmente, adotaram aquilo internamente, já fica no sangue utilizar muitas das vezes aquelas ferramentas, já ficou assim no procedimento normal, né? Embora tenha a necessidade de você observar os parâmetros. 3 dias atrás eu estava numa reunião discutindo outra coisa de tecnologia, de internet das coisas, não sei o que mais, e o pessoal apresentando, resolveu o problema, descobriu a causa fundamental do problema usando o diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta tradicional da qualidade, né? Para você descobrir qual é a causa fundamental de algum problema específico, né? Quais são os problemas que geraram aquilo e tal. Então, essas ferramentas são úteis, muita gente internalizou aquele assunto e de alguma forma banalizou ali, embora a importância seja muito grande sempre, né? Agora, a inovação, ela vem aos poucos, né? Aos poucos. À medida que alguma surge, cria oportunidade para outra e tal. Você só tem essas coisas que a gente falou de Uber, de Airbnb e aplicativos em geral, porque algumas coisas aconteceram lá atrás, né? Aconteceu uma rede, né? A internet aconteceu, a internet surgiu ali no início da década de 90 e se espalhou na década de 90, mas era um programa anterior do Departamento de Defesa americano, que criou lá, em 1980 e pouco, criou
criou uma estrutura de rede de computadores que deu origem à internet. Aí, outras coisas aconteceram com a área espacial, que gerou o GPS, por exemplo, com satélites. Então, você precisa do GPS. Se você não tiver o GPS funcionando, você não usa o Uber para saber onde é que o carro está andando, e precisa do GPS. Né? Aí você não usa também se você não tiver o iPhone, se tiver um celular na mão, inteligente, que vai te utilizar, que permite aquilo. Então, foi uma tecnologia atrás da outra que vai permitindo certas coisas. Né? Ao longo do tempo, a tecnologia vai mudando, vai gerando novas novidades. A grande novidade da tecnologia digital é que ela consegue ficar cada vez mais rápida, cada vez mais barata. Então, isso aí gera 1.000 zilhão de oportunidades para você inovar com aquele ferramental do ambiente digital, de uma forma geral. A gente ouve, né, as pessoas dizerem, a gente às vezes também pensa um pouco isso. A máquina vai substituir o homem? Esse é um fato? Olha... Ou esse homem vai migrar para outros campos? Essa discussão acontece há muitos anos, né? Na Revolução Industrial acontecia isso, tal, quando se fizeram as máquinas têxteis na Revolução Industrial, teve o pessoal que se revoltou e quebrava as máquinas porque substituía o pessoal, tal. Aí tudo isso vai mudando, vai criando outras oportunidades. Aí tem gente para participar da fábrica surgem outras novidades. Né? Na hora que você tem tecnologia, surge a eletricidade permite você ter luz. As cidades não tinham luz à noite, não tinha luz à noite. Quando tem agora luz à noite, então gera todo o movimento de noite de sair. Aí são restaurantes e bares, etc., em movimento e festa, porque a luz não permitia. Aí a eletricidade permite que você tenha elevadores, então, para ter elevadores, você pode construir edifícios. Antigamente só tinha casas, não podia ter edifício, porque tinha que subir 10 andares. Na hora que você tem eletricidade, você permite ter elevadores. Então, as tecnologias novas vão aparecendo, criando novas oportunidades de coisas novas que vão acontecendo à medida daquilo. Aí aquilo cria novos empregos diferentes que não existiam antes, né? Porque vão aparecendo novas oportunidades. Aí tem gente para fabricar elevador, tem gente para ser assessorista em determinado momento, daqui a pouco não tem mais. Né? Aí vai evoluindo, vai mudando. Há uma dúvida, algumas pessoas que acham que a revolução atual é tão rápida, que não dá tempo de adaptação para muita gente. Aí tem mil discussões sociais sobre isso, o que se faz com isso, muita gente não vai ter emprego suficiente e tal. Mas hoje em dia, por exemplo, na área de tecnologia de informação, existe uma demanda de mais de 500 mil pessoas no Brasil. Parece que são, sei lá, quantas mil vagas, 500 mil vagas de programadores e desenvolvedores de uma maneira geral, e não tem gente para usar. Falta gente no mercado com um monte de coisa. Aliás, falta gente no mercado hoje no Brasil para comércio, para indústria, para serviço, para todo. Falta gente para todo lugar. Então, é sempre difícil dizer assim, olha, vem cá, vai faltar emprego? A inteligência artificial está entrando aí e está faltando emprego. Está entrando aí e está faltando emprego. Todas as tecnologias entrarem e os empregos estão faltando. Porque tem profissões novas, tem profissão de influencer. Quantos influencers tem no Brasil? 1 zilhão dele. Quantas pessoas especialistas em redes sociais tem? Zilhões delas, sei lá quantas. Quantas pessoas especialistas em desenvolvimento de hardware, de software, de aplicativos? Tem 1 zilhão de aplicativos. Quando você abre lá um Apple, um Samsung, lá tem 1 zilhão de aplicativos desenvolvidos por alguém. Então, vai embora. A tecnologia cria também novas oportunidades. Esse balanço... Agora, um fato é certo. Os tipos de emprego necessários vão ser cada vez mais exigentes do ponto de vista de educação. Então, o Brasil tem que se cuidar com isso. Falta, às vezes, o nível de educação suficiente, né, para ter gente para ocupar os lugares de desenvolvedores de software, por exemplo. Não tem gente com esse perfil, né, para ter. Tem muita gente formada em direito e pouca gente formada em engenharia no Brasil, hoje em dia. Então, há certas distorções aí que precisam ser corrigidas para o Brasil acompanhar o ritmo, senão perde muita oportunidade desses novos empregos que surgem. Você tramita no universo jovem, né? Porque essa parte inovadora é jovem. Verdade. Como que esses jovens estão enxergando, por exemplo, a ABQ? Eles conhecem a ABQ? Eles conhecem o programa de qualidade? Eles conhecem, eles querem entrar nesse mundo, mas eles sabem da importância da engenharia para esse crescimento. Como que você fala, quando você fala da educação, tem muita gente fazendo indo para outras graduações
e pouca importância para a engenharia. E essas instituições também, assim como é a ABQ, qual que é a importância também dela passar esse conhecimento, essa didática para quem está entrando, ingressando agora no mercado de trabalho? Estou colocando no ensino médio lá, tá? Antes de chegar nessa graduação, né? Porque se a gente está precisando de aumentar esse contingente de engenheiros, a gente tem que pegar a base, né? É verdade. E o que falta, o que acontece muito, a gente vê conversando com pessoas de universidade, os cursos de engenharia, tem pouca gente entrando nos cursos de engenharia e tem muita gente que entra e sai, não aguenta até o fim. Por quê? Uma das explicações é a falta de base em matemática, por exemplo. Os critérios internacionais que usam a classificação do pessoal do Brasil em matemática, o Brasil fica lá em 60º lugar em matéria de matemática, por exemplo, quando se compara com outros países. Tem um ranking internacional da PISA, que é a instituição internacional, que ranqueia os meninos de 15 anos comparando. Aí, sei lá, da ponta está chinês, está Singapura, está Finlândia, está não sei o que, esses países que têm uma base educacional muito forte, e o Brasil em 65º lugar aí nessa área. Não só em matemática, português, ciências, de uma forma geral. Um problema que existe, né, é que esse aí é um problema. O pessoal não vai em engenharia porque não tem base para servir. Outro problema da engenharia é o seguinte, a demanda. O pessoal não sente que existe emprego para engenharia. Talvez não sinta, muita gente não sinta essa oportunidade, essa possibilidade. Por quê? Porque um dos problemas é que se fala sobre a complexidade, né? Um país é mais desenvolvido quanto mais complexo é a sua indústria, por exemplo. Quanto mais sofisticada ela faz. O Brasil vive de exportação de commodities, né? Ou ele exporta aço, exporta carne, exporta soja, exporta grãos, exporta não sei o que mais. Mas ela não tem uma indústria de microeletrônica, ela não tem indústria de fabricação de computadores desenvolvida, outros tipos de indústria que envolvem mais conhecimento e tecnologia, que é o lugar típico dos engenheiros avançarem. Tá? Então, tem um problema geral na economia brasileira que tem a ver com isso. Quer dizer, o problema é que você não desenvolve empresa aqui também é porque os impostos são caros, a insegurança jurídica é grande, e tem uma série de problemas, custo Brasil. Aí ele não desenvolve isso aí, então aí não tem uma questão política. Também. É questão política, questão da economia, questão do desenvolvimento do país. Quer dizer, tem que pensar nesse negócio como um todo, realmente, para aí falta a história dos engenheiros que eu estou falando, as oportunidades. Aí, como não tem oportunidade de emprego para engenheiro, a pessoa não entra em engenheiro ou porque não tem oportunidade de emprego ou porque não tem condição de matemática para evoluir aquilo. Acaba indo para as coisas mais fáceis, vai se formar em alguma outra formação diferente, né? Alguma outra área, né? Que não seja essa de exatas, né? Que complica mais. Está indo muita gente para medicina. A tendência de medicina é enorme. As pessoas até acham que tem emprego na área de medicina é mais fácil. Se bom que os cursos de medicina você demora uns 10 anos para conseguir ir para o mercado. Mas hoje você percebe que tem muito mais gente para medicina, talvez pela oportunidade que eles acham de trabalho para fazer isso. E não tem área de exatas ali para atrapalhar a cabeça dele. Eu acho que isso é um quadro. Você é maranhense, morou em Brasília, morou no Rio e Vitória. Você sente essa diferença do norte para o sudeste e centro-oeste? Você sente essa diferença? A cultura, ela tem esse impacto nessa área de inovação, na área de qualidade, enfim, ela tem esse impacto? A cultura local, a cultura regional? Na realidade, tem a ver com o nível de educação, com as oportunidades que surgem. Cara, quando você vai olhar, por exemplo, as startups, a quantidade de startups do Brasil, mais da metade está em São Paulo. Né? Então, aí acaba sendo o mundo o mundo de São Paulo é o mundo mais passível de desenvolvimento de inovação por causa disso, né? Nesse caso específico das startups. Se você tem as universidades, as grandes universidades do Brasil, muitas delas estão em São Paulo. Então, acaba gerando gente ali, as universidades mais disputadas. As universidades mais disputadas atraem gente melhor. É quem consegue passar nos vestibulares, são os pontos o pessoal mais de cabeça boa. Aí ele está em São Paulo, ele vem do Brasil inteiro para fazer um curso da USP, para fazer um curso da Unicamp, para ir para o ITA.
né? Vem do Brasil inteiro, e ali ele fica, e ali desenvolve mais, a empresa mais, essa coisa, uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Então, eu me formei, quer dizer, eu não morei eu não nasci no Maranhão, por acaso, mas acabei mudando para Brasília por circunstâncias familiares específicas, ainda garoto, acabei estudando na UNB, matemática, fiz matemática na UNB, fiz mais rápido para poder, eu queria fazer informática, né, que na época se chamava mestrado em informática da PUC, aí eu fiz o matemático mais rápido possível que existia para poder ir para o Rio. No Rio, aí você percebe hoje as diferenças. O Rio ficou para trás muita coisa em relação ao que era. O Rio disputava um pouco o São Paulo em matéria de tecnologia, em matéria de capacidade industrial, mas perdeu muito. Acho que o problema da violência no Rio criou esse... Né? Você mora fora... Quem mora fora do Rio, mora aqui, eu gosto muito do Rio, morei a vida inteira, gosto imensamente de El Rio, tenho 3 irmãos no Rio, tenho familiares e tudo, mas... Quem mora fora do Rio, eu convivo o pessoal de Brasília, o pessoal de Vitória. Quando fala em ir para o Rio, a pessoa se treme de medo, porque a história da segurança é um negócio que chama atenção para quem está fora. Eu vivi a vida inteira no Rio, nunca fui assaltado, nunca tive problema nenhum, mas isso aí é uma coisa. O Rio, se não se recuperar por esse lado, perde o bonde. Melissa daqui a pouco toma conta, né? Mas se perguntava sobre qualidades, quer dizer, a ABQ é uma instituição realmente, o pessoal não está ligado na discussão de qualidade. Eles estão, porque as startups eles trouxeram uma discussão diferente de gestão. É um modelo de gestão diferente do que a gente estava acostumado. No modelo tradicional de gestão, que a gente estava acostumado a vida inteira, você quer fazer um projeto novo, você planeja um tempo, executa e tal, para lançar um produto novo no mercado, etc. E tal. As startups inverteram essa lógica. Eles fazem uma coisa seguinte: eu descobri uma ideia. Tem uma ideia rápida, eu faço o que eles chamam de MVP, mínimo produto viável. Eu faço uma aranha daquele negócio e vou testar no mercado para ver se funciona. Se eu perceber no mercado que aquilo funcionou, aí eu incremento a nova versão, nova versão. Aí vai a velocidade daquilo, a velocidade, então, passa por cima de erro. Aí eles dizem, tem umas máximas da área de tecnologia de startups de uma maneira geral, que vem lá, se você não for com vergonha do primeiro produto que você fez, você lançou atrasado, né? Então, porque você lançou uma gambiarra que funciona mal, mas dizendo de reclamação, você ajeitou e foi de novo, então esperou. Então, a velocidade é muito maior para fazer as coisas. Então, tem muita empresa grande, por exemplo, que adota a ideia de dizer, vou comprar startups para poder... Né? É uma maneira de defesa dela. Aumentar. Muita empresa grande foi comida pelas beiradas por uma startup inovadora, né? Então, assim, em vez de esperar esse pessoal, eu vou comprar elas. Vou comprar para trazer dentro de casa. Aí a gente percebe que é um desastre. Quando traz para dentro de casa, começa assim, não, para aprovar o projeto novo, tem que passar pela área jurídica, pela área... Começa a engessar. Pelo conselho, total, aí o cara fica perdido ali. Ó, e a startup tem velocidade passando por cima de regra, não tem legado, não tem coisa nenhuma. Então, aí isso faz diferença. Como funciona essa relação da grande com a pequena? É quando ela diz assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o dinheiro para você, toca aí do lado, eu vou entrar de sócio aqui, você toca aí que eu vou acompanhando aqui na empresa grande. É a maneira que funciona mais por aí, que eles chamam hoje em dia se chama de inovação aberta. Inovação aberta é um conceito interessante. Inovação aberta é um conceito interessante, é o seguinte: as empresas grandes perceberam que ela não tem as melhores pessoas do mundo sempre, ela não tem a velocidade da pequena, né? Então ela faz o seguinte, olha, eu tenho... E ela tem uma série de problemas, tem sempre um backlog, que se chama, né? Tem sempre uma fila de problemas para ser resolvido pelas áreas todas lá. Então ela diz assim, olha, ela pega problemas que ela tem e abre para o mercado. Em vez de ela ficar fechada como era antigamente, eu tenho aqui, eu não conto para ninguém e tal, do que eu tenho aqui, meus problemas, senão vai ter um concorrente que vai pegar e tal. Em vez disso, ela abre. Olha, eu tenho esse problema aqui, esse, lança isso no mercado, vem cá, vem resolver aqui. Aí aparece um enxame de startup lá para resolver o problema, ela escolhe, você resolveu, então vem para cá. Então eu vou comprar o teu projeto aqui, o teu produto. E elas estão fazendo a inovação aberta, fazendo isso. No Brasil, no mundo, zilhões de empresas grandes fazendo inovação aberta com esse conceito. Open Innovation. Essa ideia de usar a rede para desenvolver as coisas. Quem sai na frente da startup? O especialista ou generalista? Olha, eu acho que você tem que ter a mistura de vários.
o perfil da startup melhor é o perfil que tem de ter desenvolvido uma startup digital. Tem startup terminada em biologia, né, que está crescendo muito, é um negócio interessante. É diferente, é um bicho diferente, mas é também. Na digital, você tem de ter a pessoa que sabe desenvolver aquilo, sabe as ferramentas de inteligência artificial, sabe desenvolver software, sabe fazer. Não. Então, tem de ter esse perfil. Tem de ter o cabeça de estratégia, né? Pode ser a mesma pessoa, eventualmente, mas vai ter estratégia para bolar qual é a dor, como é que vai resolver esse problema, qual é a sacada que ele vai ter ali para formular uma estratégia nova e tal. Aí tem de ter também, às vezes, o cara comercial, né? Eu sou consultor, por exemplo, também, eu sou consultor do Sebrae Nacional, para um projeto que o Sebrae Nacional tem de Deep Techs. Deep Tech se chama tecnologia profunda, vamos dizer assim, né? São as startups que saem da bancada de pesquisadores. Porque uma coisa é um garoto que sabe, a gente vê muito acontecer isso, startup que sai, o que ele conhece, qual é o mundo que ele conhece? O mundo dele, por exemplo, é as baladas e tal. Ele faz um startup de administrar uma balada de noite, porque é a única coisa que ele conhece. Olha, ele não pode fazer um startup de dentro de uma fábrica, ou um startup ligado a turismo, se ele nunca entrou num hotel, ele não sabe como funciona um hotel, ele não sabe como funciona uma empresa de turismo, como funciona uma indústria. Então às vezes, startup pode sair também de dentro da... Às vezes é uma pessoa de dentro de uma grande empresa que sai, resolve perceber, sai fora e vai fazer sua startup aí. Mas esse mundo da startup tem essas mudanças, essas coisas diferentes e rápidas aí acontecendo. Me fala um pouquinho da BQ. Você é um imortal. E qual que é o seu legado? Olha, legado é difícil, quer dizer, legado é a vida que você tem, né? O que eu posso contribuir, vamos dizer assim? Contribuir talvez essa discussão da inovação, né? Com a discussão que não é todo mundo que teve a oportunidade de passar por esse ambiente, né? Uma mensagem para 2025. Mensagem para 2025, né? Inovadora, de preferência. Tem um negócio que acontece, é claro que eu vou falar um pouco sobre inovação, é difícil eu vou inventar, dar conselho em outras áreas que não são a área que eu convivo sempre, né? Mas eu diria o seguinte, quer dizer, tem uma coisa que a gente estuda em exatas, tem muito engenharia, que é a história da curva exponencial, né? A curva exponencial não é nada danada, né? É uma coisa que a gente não está, o nosso cérebro não está acostumado a lidar com curvas exponenciais, né? Se eu disser para você que se eu pegar uma folha de papel aqui, se eu dobrar ela 50 vezes, vou dobrando, aí eu pergunto de que altura ficaria? Eu já perguntei isso em palestras às vezes. Aí a pessoa chuta, assim, olha, eu acho que fica, sei lá, 100 metros, tamanho. Se eu conseguisse dobrar, de fato, você não consegue. Não, ficaria de uma altura de centenas de milhares de quilômetros. Por quê? 2 elevado a 50 vezes a espessura de uma folha de papel. Então é um negócio que é muito rápido. Então acontece muito rápido a tecnologia. Se pensar que o iPhone é de 2007, o WhatsApp é de 2012, né? O Google é de 98, essa coisa aconteceu nesse século já, uma velocidade enorme. E tem outra coisa, se é para 2025, meu amigo, presta atenção na inteligência artificial, porque é um negócio avassalador. Quem não tiver nessa onda vai perder o bonde. Porque, primeira coisa, quando saiu, a inteligência artificial já vem há algum tempo, essa discussão já vem há algum tempo rolando. Mas quando saiu o ChatGPT 2 anos atrás, esse negócio tomou um rumo. Aquele ChatGPT é aquilo que você faz pergunta de qualquer coisa, ele responde qualquer coisa e te ajuda a fazer um monte de coisa. Isso foi a primeira versão. Cada novidade acontece a cada semana, né? Agora, aí as empresas começaram a usar isso para aprender como é que usa o ChatGPT para as informações, para as suas informações. Já tem novidade em cima da novidade, né? São os agentes de inteligência artificial. Às vezes são programação de inteligência artificial que se substitui, às vezes, o departamento inteiro. Porque ele é capaz de consultar um monte de banco de dados e tomar decisões. Tomar decisões, quando você diz que vai substituir gente, vai substituir muita gente sim, né? E quem não... Agora, quem for rápido da história, talvez não demita as pessoas da sua empresa, vai demitir o do concorrente, porque o concorrente vai perder o bonde e vai ser demitido. Então, se não for rápido... Então, a velocidade você acompanha na imprensa, você pega na grande imprensa e vai acontecer. Todo dia tem uma história acontecendo. E é mais isso, é mais daquilo. A hora o chinês que lançou a novidade agora, é outra
é o Facebook que lançou um, é o Google que lançou outro, eles estão disputando para ver isso, tanto em software como em hardware, né? A NVIDIA é uma empresa que fazia chips para jogos, hoje em dia é uma das empresas mais valiosas do mundo, porque de repente se percebeu que aquele chip que ela fazia para jogos, para game, é o chip importante para inteligência artificial, tem a característica específica. Aí pronto, aí disparou no mercado, vale uma fortuna a NVIDIA hoje em dia por causa desse disparo. Aí já apareceu outro concorrente em cima, então vai assim a disputa, e virou uma disputa política. Você pega essa briga americana com os Estados Unidos, o jogo de pano de fundo é tecnologia, principalmente a tecnologia dessa área digital, pela velocidade que está. A China produz os metais necessários para fazer o chip, o americano produz o chip. Aí um não quer passar o outro, um não quer, vai ficar bloqueando, fica aquela guerra, quem faz, quem não faz, né? Aí fica um conflito que vira um problema geopolítico em geral. Mas eu digo, presta atenção na inteligência artificial, se você não está usando, passe a usar rapidamente, porque é o recado para 2025. Mas tem que ter conteúdo, tem que conhecer o conteúdo, né? Porque a gente vê, às vezes, as pessoas usando, quando está falando de chat GPT, erroneamente, né? Joga lá um dado sem ter conhecimento profundo dele. E ali você tem que alimentar ele de informações. Não adianta você colocar lá Evandro Millet, pode ter vários, né? E de repente ele pode te dar um Evandro Millet que não é o Evandro Millet que eu estou conversando aqui. Você tem de ter repertório, o pessoal diz. Quer dizer, se eu fizer uma consulta sobre biologia, a resposta dele vai ser simples, porque eu não entendo nada de biologia. Agora, se for um doutor, um PhD em biologia, as respostas vão ser muito mais sofisticadas, porque ele vai saber perguntar melhor. Ele vai ter conhecimento para poder ter resposta, tem que ter repertório naquele assunto que você lida, né? Agora, isso aí, como eu disse, isso aí é uma parte do problema. A linha chat GPT de responder questões é uma parte. A segunda parte é essa dos agentes de IA, que eles vão ficar autônomos fazendo sozinho, não vai precisar de você para perguntar nada. Você vai dar as regras, ele vai fazer, vai atender o telefone, vai discutir com você, vai tirar suas dúvidas, vai resolver seus problemas. Sábado, domingo, de madrugada, a hora que você quiser, e ele não precisa ser de segunda a sexta no horário comercial. Então, vai modificar muitas coisas, seja do ponto de vista de relação com o cliente, seja do ponto de vista interno da empresa. Uma área de RH inteira pode ser modificada, uma área de marketing inteira pode ser modificada, né? Agora, aí vem a discussão de qualidade. Você pode fazer isso tudo, mas agora se o robô responder a resposta errada, fizer não sei o que mais e tal, você tem de ter mecanismos de ver qual é o problema, identificar o problema, as causas fundamentais, controlar o processo. Tudo isso é qualidade que você precisa ter mesmo nesse ambiente. Evandro, eu ficaria aqui por horas. É um assunto que eu gosto muito. É qualidade e inteligência artificial. Estou me aperfeiçoando nela. Estou neném ainda na inteligência artificial. Mas é um assunto que me cativou. É o assunto do momento. É o assunto do momento. Mas, você quer deixar alguma mensagem? Olha, a mensagem é essa que eu falei, né? Vamos aproveitar. Inovação é um negócio que não tem como sair. Quem quer emprego, quem quer trabalho, quem quer ter empresa, quem quer ser empresário, tem que estar antenado nas novidades da inovação. Senão não vai ter oportunidade. Rapidamente ele é engolido. A gente diz sempre na área de startup o seguinte: se você estiver pensando numa ideia, vai rápido, porque em algum lugar do mundo está alguém pensando a mesma coisa que você. Pode ter certeza disso. Se você não for rápido, alguém vai entrar na tua frente e vai ocupar o teu negócio. Então tem de ter. Se você está trabalhando numa empresa, meu amigo, fica a novidade, fica antenado com o que está se passando para trazer para dentro da empresa, para ampliar teu currículo, fazer um curso, se manter atualizado. Hoje tem um zilhão de coisas na internet para você usar, para se fazer cursos e ter informação, etc. Então você tem que estar antenado para ocupar os espaços, para poder subir dentro da empresa, para ser empresário, para ser uma empresa de startup, ou ser um executivo, um líder que não consegue enxergar estrategicamente o que está se passando, perde o bonde rapidamente. Né? Com certeza. Evandro, muito obrigada e até breve. Até breve. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.